em nome do consórcio intermunicipal Grande ABC, dos nossos dirigentes, eu gostaria de saudar todos os presentes nesta sala. Hoje nós vamos dar início às sessões de comunicação, né, do Congresso de História. Essa é uma atividade preparatória e integrante do 15º Congresso de História e Estudos Regionais Grande ABC. Infelizmente, nós tivemos que adiar o Congresso em função da pandemia, né, e hoje, para mediar essa sessão, nós estamos aqui com o Jorge, sociólogo, funcionário do Centro de Memória de São Bernardo, e também representante do grupo de trabalho, do grupo temático História e Memória. Por favor, Jorge, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas. A gente vai, então, como a Juliana disse, dar início a essas sessões de apresentação de trabalhos, né? A gente gostaria que isso estivesse acontecendo dentro do Congresso de História, do evento que conclui. Na verdade, o Congresso de História é sempre um processo, né? Um processo em construção. Desde a primeira reunião que a gente faz, a gente já está fazendo o Congresso de História. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer em 2020, não conseguimos fazê-lo em 2021, mas essas ações nós fizemos em agosto último, um seminário, né, com o professor Martins, a Dalila, a Silvia, e essas sessões, então, elas fazem parte da construção desse 15º Congresso de História e Estudos do Grande ABC, né? A gente ficou muito feliz com a adesão dos pesquisadores, que prontamente concordaram em fazer essas apresentações, que depois ficarão também disponibilizadas no YouTube, né? Então, vai ser muito importante. E também ele tem esse duplo caráter, né? Como a Juliana também disse. Faz parte do 15º Congresso, mas, assim, ele não encerra, porque ele ajuda a pensar a temática desse congresso que nós vamos realizar em 2022, se, como diziam os médicos, não houver nenhuma intercorrência daqui até lá, né? A gente espera que não tenha, né? Então, todos esses temas são temas fantásticos, vão nos ajudar, além de a gente apresentá-los aqui, vão nos ajudar a pensar a temática do próximo congresso, a temática principal e as temáticas todas, né? E desde já todos os apresentadores, bem como todos que estiverem participando, são convidados a nos ajudar na concepção desse congresso que vamos realizar em 2022, né? Então, vamos, assim, começar logo a apresentar. A proposta é que cada um tenha 15 minutos para falar. Quem quiser fazer perguntas, faça pelo chat. E depois, no final, então, a gente espera ter um tempinho para responder algumas, né, se houver. E se não houver tempo, então aí a gente manda por escrito para os apresentadores, que depois responderão e encaminharão para aqueles que manifestaram as questões, tá bem? Então, a gente vai seguir, na verdade, essa a lista que a gente tem aqui por ordem de inscrição, né? Então, quem fará primeiro é a Cláudia, depois o Vanderlei, a Vilma e o Maurílio. Tá bom assim? Tá? Então, com a palavra, a Cláudia Lima Monteiro, né? É um trabalho de cunho acadêmico, e é sobre o funcionalismo público de Diadema, um olhar para a sua história, né? É importante isso, né? Nesse momento que o funcionalismo público está sendo tão demonizado, na verdade, né? E sucateado, né? Então, acho que é muito importante a gente discutir essa questão. Então, com a palavra, a Cláudia. Ok. Então, boa tarde. É uma alegria estar aqui, né? Mesmo que virtualmente participando desse congresso. Participei de um congresso, acho que de História do Grande ABC, acho que foi em 2017 ou 2018, e aí a gente está aguardando, né, desde o ano passado, a realização deste. Então, queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre o meu trabalho e falar também da alegria de estar aqui. Eu mandei uma apresentação em PowerPoint, eu não sei se vocês colocam ou se eu coloco por aqui.
Jordana, Eu posso por favor, colocar pode aqui. colocar? Então Eu tá vou bom. colocar aqui para apresentar. Tá bom, obrigada. Ok. Bom, então o nome do meu trabalho é, né, como foi falado, o funcionalismo público de Diadema, um olhar para a sua história. Então, eu fui funcionária pública de Diadema por 27 anos, fui assistente social estatutária de lá, me aposentei em 2017, e por isso que eu estou apresentando um trabalho, não é um trabalho de alguém de fora, né, é de alguém de dentro, né. Eu não sei se eu consigo passar a apresentação eu mesma, ou eu tenho que pedir para alguém passar? Você pede para mim, eu passo os Então tá bom, slides. pode passar. Bom, aí é o mapa, né, do Grande ABC, e aí a gente vê que Diadema, né, ele ocupa uma parte pequenininha dentro do Grande ABC, mas mais do que a gente pensar na questão da dimensão territorial, é a gente pensar que os municípios, os territórios, eles são feitos de pessoas, né? E a Ecléa Bose, ela já falava que uma história não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu. Então, é muito importante a gente recuperar a história, né, do território, das pessoas que habitam naquele local, e nesse sentido, eu acho que esse seminário ele é super importante, né, o congresso de resgatar a história das pessoas e dos territórios. Pode passar. Bom, então, o objetivo do meu trabalho é apresentar parte da história do funcionalismo público de Diadema, a partir das referências utilizadas na minha pesquisa de mestrado e doutorado. Eu fiz em serviço social na PUC São Paulo, e também da minha experiência profissional da prefeitura do município de Diadema. Então, é uma história contada por alguém que viveu dentro desse território. Eu fiz minha pesquisa de mestrado em 2013, que era sobre a questão das 30 horas para o funcionalismo público de Diadema, e a minha pesquisa de doutorado também foi sobre as 30 horas, mas para entidades conveniadas com a prefeitura. E parte das minhas pesquisas constava a história lá de Diadema. E aí o Milton Santos ele já fala que o território é o lugar em que desembolcam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência. Então, a gente entender que esse território é rico, e eu não tenho a pretensão de contar toda a história do funcionalismo público, porque é muito ampla. Por isso que eu coloquei que é parte da história, que é o que eu consegui colocar para minhas pesquisas de mestrado e doutorado, sem ter nenhuma pretensão de esgotar esse assunto. Pode passar. Bom, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, de Diadema, porque o funcionalismo está dentro desse território, e esse território também influencia no funcionalismo público, né? É uma coisa que influencia ambos. Então, Diadema, ela foi fundada em 62, né? Ela era um território de São Bernardo, foi emancipada por um plebiscito. Na ocasião, a maioria das pessoas eram migrantes de baixa renda, oriundos da região nordeste do país e do estado de Minas Gerais. E, na ocasião, a economia era formada por pequenas e médias empresas que forneciam peças e serviços a grandes indústrias automobilísticas da cidade de São Bernardo. Então, Diadema, no começo, era meio que assim, uma cidade satélite que vivia um pouco em função das empresas de São Bernardo. Posteriormente, acabou havendo grande participação também do setor industrial, ela ficou conhecida também pelo polo de cosméticos e principalmente para o setor de serviços e do comércio. E Diadema, a ocupação dela ela foi caracterizada por muitos assentamentos informais, em sua maioria em terrenos públicos, e se destaca que em 1967 houve um considerável aumento da população de Diadema devido à desativação da favela de Vergueiro, que era em São Paulo, e muitas pessoas foram para lá. Então, a ocupação dela foi caracterizada, sobretudo, por assentamentos informais. E forte participação popular nos anos 70 e 80. Isso não é uma característica de Diadema só, né? É do Grande ABC, mas a gente percebe que em Diadema isso foi muito nítido, né?
Então, houve grande participação popular e o funcionalismo público também fez parte disso, porque grande parte do funcionalismo mora também no município e fez parte desse processo de construção da cidade. E uma coisa que a gente destaca é que, em 83, Diadema elegeu o primeiro prefeito do PT no país, né? Não quero entrar em questões políticas partidárias aqui, mas só para a gente destacar, assim, houve uma grande divisão na forma de administrar a cidade. Desde a partir de então, né, de 83, houve um incentivo à participação popular nos processos de planejamento, execução e avaliação das políticas públicas. Então, a população ela participou de fato, né, da execução e do planejamento de todas as políticas públicas, e o funcionalismo público, que grande parte morava na cidade, também fez parte desse processo. Pode passar. Dados de 2019, só para a gente ter uma dimensão, então, hoje a gente tem, em 2019, 423.884 habitantes em Diadema, configurando como um município de médio porte. Só que Diadema, ele tem uma grande densidade territorial, então, muitas pessoas moram, né, em pequenos cômodos. Então, a impressão que a gente tem quando a gente circula por Diadema é que é um município de pequeno porte. Então, é muito comum a gente ver vereadores, prefeitos, autoridades circulando pela cidade normalmente. Eu que moro em São Paulo, logo que fui para Diadema, isso era uma coisa que me causou um pouco de estranheza, como se eu tivesse uma cidade pequena, né? Então, apesar de ser um município de médio porte, acho que algumas características ainda se configuram como de pequeno porte. Então, ela tem uma alta densidade demográfica, e a topografia social da cidade, assim como outras cidades também, ela não é linear. Então, a gente percebe que existem índices de exclusão social, principalmente na zona sul da cidade, onde tem os bairros do Inamar e Eldorado, e de grande índice de inclusão no centro e Conceição da cidade. Pode passar. Então, aí está um mapinha, né? Não sei se dá para ver direito, mas onde está ao sul, que é o Eldorado e o Inamar, são as regiões que têm mais índice de exclusão social, né? E a região onde está mais no centro, que é o verdinho, que é o centro, e o Conceição, é onde o índice social é melhor. E a gente percebe que Diadema houve uma mudança, acho que de uns 10 anos para cá. A gente quase não via prédios em Diadema. Hoje é muito comum, principalmente na região do centro, muitos prédios. E muitas pessoas que moravam em São Paulo estão morando para Diadema por ser um pouco mais baratos os imóveis, né? Então, está tendo muito prédio hoje em Diadema. Pode passar. Bom, aí entrando um pouquinho, né, no funcionalismo público, tem uma foto que é do Centro de Memória de Diadema, que é um grande... que tem um grande acervo de memória da cidade, e tem uma foto de 1960, cedida pela Silvia Esquivel, em que a gente vê os primeiros funcionários públicos, né, da cidade. A gente pode até ver a vestimenta como eles estavam, né, que realmente é daquela época. E a gente vê que era um número reduzido ainda, né, quando a cidade estava se formando. Pode passar. Bom, a primeira lei municipal, né, relativa ao funcionalismo público, ela é de março de 1960, e os primeiros cargos criados foram secretário, contador, engenheiro, lançador, tesoureiro, escriturário, auxiliares e porteiro contínuo. Então, a gente via que, assim, no início, precisava muito de cargos administrativos, né, para configurar a prefeitura. 4 anos depois, em 64, aí a prefeitura já criou 8 diretorias, que eram compostos pelo gabinete do prefeito, administrativo, jurídico, receita, despesa, educação, cultura e assistência social, saúde, higiene, obras e serviços municipais. Então, a gente começa já a perceber que, além da questão administrativa, né, da questão da administração física, diretorias que abordam as questões sociais, jurídicas, também se conformam aí na prefeitura. E, como consequência, há um grande aumento do número de funcionários públicos municipais. Se destaca que, em 88, foi instituído o regime jurídico estatutário aos funcionários públicos da PMD. Então, até então, os funcionários eles eram pela CLT, e a partir de 88 foi instituído o regime jurídico estatutário, em que deveria ser feito concurso público, e os funcionários admitidos seriam por esse regime e teriam estabilidade.
Os primeiros estatutários, eles foram passados no ano de 91, que foi o ano que eu entrei na prefeitura. Pode passar. Bom, então o que a gente percebe na cidade é que houve um forte investimento do poder público municipal nas políticas públicas da cidade a partir dos anos 90, então isso gerou um grande aumento do funcionalismo público em várias áreas, e principalmente nessa época, na área da saúde, Diadema se destacava. Diadema era referência de várias políticas de saúde, tanto no ABC como no estado de São Paulo. De uma forma, né, meio que contraditória, né, a partir do ano 2001, a gente começa a observar que houve um processo crescente de terceirização, principalmente na área de saúde. Então, o que nos anos 80, 90, Diadema se destacava, né, por políticas públicas e pela admissão por concurso, em 2001 a gente já começa a ver uma avalanche de terceirização. Então, na área de saúde, por exemplo, fisioterapia, parte do programa de saúde da família, e depois foi construído o quarteirão da saúde, e que grande parte ele é feito por profissionais terceirizados. Também na área de segurança, limpeza, habitação, transporte e alimentação. Essa terceirização, ela é em parte justificada pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000. Então, é colocado que há um limite, né, de gasto com a folha de pagamento, e com isso se redunda para a terceirização. Então, é uma política que ela é contrária, né, à Constituição Federal, ao movimento de reforma sanitária de saúde e à Lei Municipal 9388. Mas isso está muito a ver com o momento político e econômico, né, do país. Em abril de 2020, do ano passado, nós tínhamos 8.255 funcionários públicos em Diadema com diversos vínculos, né? E isso dá uma certa estranheza, né? Porque a gente tem funcionários públicos estatutários, terceirizados, por CLT, comissionados, dá um grande problema, né, na gestão. E o grande número de trabalhadores, eles se localizam na área de educação e saúde. Pode passar. Bom, então, acho que algumas características, né, do funcionalismo público lá de Diadema é uma participação ativa nos processos de planejamento, execução e avaliação das políticas públicas. A gente percebe que a grande maioria tem muito orgulho de trabalhar em Diadema, mesmo com todos os reveses que existem lá, e o funcionário, ele ocupa, de fato, os conselhos de saúde. Há uma forte atuação sindical, né? O sindicato lá é o Sindema, que é bem representativo, e várias conquistas elas foram advindas por meios de mobilização da categoria. Então, houveram encontros de negociação, manifestações públicas, passeatas e greves, sendo que duas grandes greves se destacam, uma de 2007 e outra de 2011. E, posteriormente, mobilizações intensas foram necessárias para a manutenção dos direitos conquistados e assegurados pelo Estatuto do Funcionalismo Público. Então, o que antigamente a gente pretendia, né, aumentar os nossos direitos, a gente percebe que atualmente a gente tem lutado para garantir os direitos que foram conquistados, para a gente não perder, né, que seria a quarta parte, biênio, folga abonada, licença prêmio. Pode passar. Então, aí é uma foto de uma grande greve que houve em 2007, pode passar. Aí é uma foto do jornalzinho público, né, o jornalzinho do Sindema, em que os servidores da saúde estavam se mobilizando para a jornada de 30 horas, pode passar. Então, por fim, né, quais são as conquistas que o funcionalismo público de Diadema se orgulha, né? Então, a gente conseguiu em 2008 30 horas semanais aos profissionais de nível superior da prefeitura, concurso público para agentes comunitários de saúde em 2012, que a grande maioria ainda era por processo seletivo, criação do Estatuto do Magistério, ampliação da licença maternidade para 6 meses para as mulheres, né, e paternidade para 15 dias, uma grande representatividade sindical, e aqui do lado eu coloquei uma foto, né, que é do jornalzinho de Diadema, ele colocando como pauta, né, uma assembleia setorial da saúde, em que há uma discussão agora de terceirizar o serviço das UBSs. Então, uma grande luta para que isso não aconteça. Pode passar. E nós temos como desafios, né, a expansão da terceirização da execução dos serviços públicos e diminuição do concurso público, então isso é um grande desafio.
Aumentos estatutários em fase de aposentadoria sem a proporcional reposição. Eu, por exemplo, fui aposentado em 2017, até hoje não tem ninguém no meu lugar. Então, quem ainda está trabalhando lá, há um acúmulo de tarefas, e os que estão sendo repostos são pela terceirização. Uma grande desvalorização salarial, então os salários não têm sido acompanhados, né, com o nível da inflação, e uma conjuntura nacional, e diria até mundial, desfavorável à questão do funcionalismo público, né, que é uma pecha de que funcionalismo público não trabalha, que é custoso para o Estado, um discurso neoliberal que desconstrói toda a força que o funcionalismo público pode ter. Então, acho que é uma conjuntura altamente desfavorável. E a gente pensar também na PEC 32 aí, que também é um grande entrave aí para o funcionalismo público. E do ladinho tem também duas chamadas, né, do Sindema, né, do sindicato, dizendo, né, que em assembleia setorial, servidores e servidoras da saúde se organizam contra a terceirização da gestão das UBSs, e decretos da prefeitura apontam para a privatização da saúde em Diadema. Então, a gente acredita que o que lá atrás, né, a gente era uma referência em Diadema, né, acho que era um outro contexto também nacional, mundial, hoje a gente está lutando para não perder direitos, e para a gente ainda dar visibilidade para a sociedade, né, a importância do funcionalismo público, que ele não é oneroso. Se a gente pensar a questão da terceirização, ela é muito mais onerosa do que o funcionalismo público direto. Pode passar. Aí são algumas referências, né, a minha dissertação de mestrado, de doutorado, que fala um pouquinho da história de Diadema. Pode passar. Aí que eu citei, né, o Milton Santos, que fala um pouco sobre a questão da territória, e um documento da Isa Sposati, em que ela fala sobre a topografia social de Diadema. Pode passar. Então, por fim, assim, eu queria agradecer a atenção de vocês, né? Meu e-mail está aí para contato, se for necessário, e acho que deixar essa mensagem, né, da gente não deixar morrer a história dos territórios, a história de quem trabalha e de quem construiu essas políticas públicas, que são muito importantes. Então, muito obrigada. Obrigado, Cláudia, muito bom, né? Quem tiver questões a fazer, por favor, coloque no chat, que a gente depois vai no final de todas as falas, aí a gente vai tentar responder. Então, se alguém tiver alguma questão, algum comentário, alguma complementação, por favor, coloque por escrito no chat, tá bem assim? Cláudia, gostei bastante do seu trabalho, muito bom mesmo. E precisa divulgar para outros funcionários públicos também, viu? Sim, obrigada. Então, agora nós vamos para o segundo trabalho, né, do Vanderlei Lucentini, Ciclo dos Fósforos Riscados, Psicogeografia Pós-Industrial. Vanderlei, com a palavra. Tá sem som, Vanderlei. Agora estou sonificado, ok? Eu prefiro passar aqui o meu PowerPoint, não tem problema, que eu tô muito prático, e aqui eu vou falando e vou sendo rápido e mais necessário. Pode ser, gente? Tem problema? Sem problemas. Então vamos lá. Vamos passar aqui. Que é o seguinte, a minha configuração quando eu trabalho muito com som e som de filmes, essas coisas, e através disso a gente escuta de uma forma mais fiel. Bom, essa minha charla aqui de ciclo dos fósforos riscados é uma forma assim poética para falar de uma coisa chamada ruínas, né? No final, tudo que eu vou estar falando aqui, eu vou mostrar dois pequenos vídeos. Os vídeos são muito pequenos e, de uma certa forma, ele vai complementar tudo aquilo que eu vou falar, tá? De uma certa forma, eu vou falar um pouco assim, só vou deixar a comunicação e vou falar algumas coisas poéticas aqui, e filosóficas. A questão da ruína é algo assim que sempre está presente na vida das pessoas, não
especificamente nessa era pós-industrial aqui que nós estamos vivendo. Principalmente a nossa região aqui do ABC, que é uma região que perdeu muito, está perdendo cada dia, a gente vai passando e cada dia as indústrias estão desaparecendo, elas estão evaporando e nos locais estão surgindo mais prédios, mais habitações, né? Sempre me pergunto o que essas pessoas irão fazer futuramente, né? Porque vai ter pessoas e não vai haver trabalho, né? Mas aqui temos o filósofo, o Diderot, ele diz o seguinte, que a ideia de nostalgia se encontra no princípio poético das ruínas, no qual contemplamos a devastação do tempo e em nossa imaginação espalhamos os escombros dos próprios edifícios sobre o solo em que vivemos. Na solidão e silêncios sublimes que prevalecem ao nosso redor, somos os únicos sobreviventes de uma nação inteira que não existe mais. Tá? O Andreas Husserl, que é um sociólogo, ele diz o seguinte: a temporalidade e a espacialidade estão necessariamente ligadas ao desejo nostálgico. A ruína arquitetônica é um exemplo da combinação indissolúvel de desejos espaciais e temporais que desencadeiam a nostalgia. No corpo da ruína, o passado está presente em seus resíduos, mas ao mesmo tempo não está mais acessível, que faz a ruína um desencadeante especialmente poderoso para a nostalgia. Então, eu estou falando num congresso de memória, estou falando de nostalgia, tá? Eu sinto mais uma questão nostálgica do que uma questão de memória em tudo isso. Bom, e o que é esse ciclo de fósforos riscados? Eu peguei 7 espaços, eu vou adiantar meu PowerPoint aqui para mostrar. Esse é o meu percurso psicogeográfico, porque cada um desses locais ele tem a ver com a minha história, né? A Figueira das Lágrimas é a árvore mais antiga da cidade de São Paulo, a fábrica da Vemag, que depois se transformou na fábrica da Volkswagen. Antes era Scania, que depois virou Vemag, que depois virou Volkswagen, que uma parte virou um shopping center e outra parte é ruínas. Tem as indústrias, a Chácara Colômbia, que é em frente, onde eu pego o ônibus todo dia para ir trabalhar no CAV, que é o Centro de Audiovisual de São Bernardo. As indústrias Matarazzo, São Caetano do Sul, que faz divisa com o lugar onde eu morava em São Paulo, que é na Vila Carioca, né? O Best Shopping, os galpões da USP, onde eu estudei, e o Museu do Trabalho do Trabalhador, que é engraçado, virou uma tal de fábrica de cultura 4.0. Então, o que eu fui? Para construir esse trabalho, num primeiro momento, eu adotei um princípio assim de uma forma-trajeto. Então, eu não tinha nada em mente, é uma tese de doutorado, e eu, na minha tese de doutorado, tinha ideia de ruína e fui andando pela rua, vendo, né, andando mesmo, literalmente andando, fui flanando pelo ABC e aquela região de divisa de São Paulo com São Caetano ali, que tem muita indústria que está, né, desaparecendo, muito galpão, muita ruína também por extensão. Então eu fui andando e fui criando todo o meu trajeto, minha estética em cima do que eu estava vendo, né? Eu registrei muitas coisas, por exemplo, a indústria JB Duarte, que fica ali na estação do Ipiranga, que eu consegui fazer as últimas imagens, hoje não existe mais, ela foi totalmente destruída, né? E só tem ali praticamente um terreno aplanado esperando mais uma nova construção, tá? E o Nicolas Bourriot diz o seguinte, que muitas vezes a ideia dos artistas, essa ideia de viagem, de ir a campo, ele é muito mais interessante do que as obras em si que estão nas galerias de arte, tá? Tá? Então, essa daqui, o que você vai? Você vai nos lugares assim que tinham vida. Na minha infância, por exemplo, a fábrica lá da Volkswagen, da Vemag, tinha aquele movimento, gente trabalhando, e você passa lá hoje, praticamente só vê, não vê nada, não vê acontecendo, vê aquele vazio, aquele silêncio, né? Isso também parece que o pessoal lá de Paranapiacaba sente, porque tinha todo aquele movimento de trem, tudo aquilo lá que acontecia, aquela sonoridade toda, e hoje você vai em Paranapiacaba é um local extremamente silencioso, né? E isso daí, pegando na história da arte, eu peguei três ideias bem interessantes. Assim, a figura do Flaner, que é no livro O Pintor da Vida Moderna, do Baudelaire,
que é um personagem que se rebela contra a modernidade, né? Que desperdiça o seu tempo no deleite entre o insólito e o absurdo. Então ele é uma pessoa que o Flannery é uma espécie de uma almofadinha que ele sai né, que ele é um cara que não se encaixa nesse mundo moderno, então ele está vivendo esse paradoxo, né? E ele vai observando e vai fazendo relatos do que seria essa vida moderna, né? Caiu a sala? Ué. Vocês estão aí? Estamos no ar. Ah, tá. Me disseram que caiu a sala, ué. Que loucura. Bom, tudo bem. Voltamos aqui, peraí. Deixa eu voltar, deixa eu compartilhar de novo. Pá. Voltando aqui, peraí. Tá. E outro que é outro movimento de vanguarda, que eram os dadaístas, que eles tinham operações muito bem arquitetadas, e eles saíam por lugares insólitos, assim, aqueles lugares desinteressantes para fazer roteiro turístico. Sei lá, em vez de você ir, sei lá, no Museu de Arte Moderna do MASP de São Paulo, você ia fazer uma excursão ali na região do Parque Dom Pedro, ali onde fica o Palácio da Indústria, onde está tudo praticamente, aquela região de abandonado, tudo, né, praticamente, parece que houve uma hecatombe que destruiu tudo, está tudo destruído, né? Então eram locais insólitos e que não tinham nenhum interesse, de uma certa forma, para um público burguês, um interesse de deleite estético e cultural. Então eles propunham essas excursões para esses lugares. E tem umas coisas também que eram muito comum entre os surrealistas, que eles chamavam de deambulações aleatórias. Então, situações assim, eles chegavam numa rodoviária, pegavam qualquer ônibus, iam para qualquer lugar, e esse seria o passeio deles, né? Outras pequenas referências que tem isso é da Internacional Letrista, né, que é um movimento que surge no pós Segunda Guerra Mundial na França, e também da Internacional Situacionista do Guy Debord, que é aquele que escreveu a Sociedade do Espetáculo, né? Eles assim adotam essas estéticas que eram tanto dos dadaístas como surrealistas, e eles trazem um lance da deriva, que é o lance de você sair de uma forma passeando pela cidade, e locais que você tem alguma relação emocional, uma relação afetiva com aquele espaço, e como que você lida com isso e traz tudo isso para uma criação artística, né? Poeticamente ele diz assim, o Francesco Carreri, que ele diz que o movimento perde-se na cidade uma possibilidade expressiva concreta, reconhece no perder-se na cidade, quer dizer, porque deriva é quando você está num barco e geralmente o barco está à deriva, quer dizer, você está perdido, né? A possibilidade expressiva concreta de anti-arte, e adota como meio estético político através do qual subverte o sistema capitalista do pós-guerra. Então era uma coisa assim que, de uma certa forma, contestava a arte estabelecida, né? Esse princípio de errância voluntária é sair pela rua e captando o que estava acontecendo. Hoje você pode relacionar isso, vamos dizer, com uma forma de você criar artisticamente. Você não tem nenhuma ideia na cabeça, mas você tem uma câmera e você sai captando situações da realidade que você pode encontrar assim aleatoriamente, que não está nada planejado, tá? Deriva é uma palavra náutica capaz de expressar ambiguidade e perder-se conscientemente, procurando dosar o desejo e o acaso, o racional e o irracional, o projeto e o anteprojeto. A deriva, com efeito, é um termo duplo, uma palavra que carrega consigo a ideia surrealista do acaso e do navegar ao sabor das correntezas, como um veleiro que se move sem vento, sem mapa, e que vai, portanto, à deriva. Tá? Então, aqui eu adotei isso, né, essa postura de sair, e fui registrando, e tem muito mais coisas que eu gostaria de registrar, e coisas que eu vi que depois de 2, 3 meses, aquilo lá já não existia mais, né? E tem uma coisa que é uma preocupação minha, que está dentro desse contexto aqui também, que a gente não tem
vamos dizer, uma memória industrial que se perde, né? Porque, por exemplo, a arquitetura das casas históricas, elas, de uma certa forma, em São Paulo não tem muito essa ideia de preservação, mas a memória industrial, que é uma memória, assim, muitas vezes de indústrias, né? Que, por exemplo, ali onde hoje tem ali na Anchieta, que tem o açaí, tinha uma empresa que tinha acho que era Faé, uma coisa assim, que tinha uma arquitetura, uma coisa bem bonita, assim, quer dizer, foi lá, destrói, bota uns caixotes lá pré-moldado e vai continuando, né? Então, essa colocação de situacionista deriva, e um outro termo que os situacionistas disseram é a psicogeografia. Psicogeografia é o estudo das leis precisas dos efeitos específicos que o ambiente geográfico, conscientemente organizado ou não, nos traz de formas emotivas e também no nosso comportamento. Como que isso daqui ele ajudou a gente a construir esse trabalho. Então, era essa ideia, como que afetivamente tudo aquilo, de uma certa forma, me tocou para construir esse trabalho. Tá? E o caminhar, que isso é uma coisa importante, né? Que muitos artistas, assim, eles constroem suas obras caminhando pela cidade, né? Que, na verdade, é uma expedição sua, solitária, que você vai observando, vai, né, vai pegando subsídios de todos os lados, sentimentos, sensações, arquiteturas, pessoas andando, tudo isso vai, de uma certa forma, você vai lembrando do que, aquele espaço, como que era, como que foi, como que você vivenciou aquilo, né, e como você vê esse espaço que hoje está numa situação degradante, né, como que você reage a isso, né? Então, essa foi a minha trajetória que eu fiz, né? Eu passei por esses 7 espaços, eu tenho mais alguns trabalhos que não lancei, e todos esses trabalhos, eles estão lá no YouTube, né? Tá? Depois eu deixo meu contato aqui, mas eu quero mostrar um vídeo para tudo isso que eu falei, para vocês terem... Ô, Jorge, quantos minutos eu tenho? 5 minutos? Tá? Eu vou mostrar só um vídeo, especificamente. Não chega a 5 não, Vanderlei, tem um pouquinho menos. 2? 2, 2. Então, vou mostrar essa aqui, ó, vou colocar para vocês. Peraí, calma, só um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, do vídeo. Peraí, deixa eu sair aqui. Peraí aqui. Vocês estão aqui, pronto. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Eu vou passar o que tem menos audiência, que é a Chácara Colômbia, que fica ali na Rua Vergueiro, fica na Rua Vergueiro, próximo à Avenida Lions, que por acaso, por incrível que pareça, caiu o muro lá, né? Então vamos passar o vídeo para vocês aqui um pouquinho.
É isso. Deu tempo certo? 2 minutos. Foi preciso. Muito bom, Vanderlei. Parabéns, viu? Eu sou meio suspeito, porque eu sou fã do Vanderlei, dos trabalhos dele, mas tá muito bom, né? Pois, no final, se tiver questões, né? Aí a gente abre de novo para as intervenções, tá bem? Obrigado, Vanderlei. Obrigado. Bom, a Vilma Lemos, né? Ela vai apresentar Mulheres Búlgaras Bessarabianas e Descendentes no ABC em São Paulo, Memórias de 3 Gerações. Então, Vilma, à vontade. Som, Vilma. Vilma, o microfone. Pronto. Agora sim. Devem ter achado estranho, né? De mulheres búlgaras bessarabianas. Que história é esta, né? Como eu fui parar nesta pesquisa? Bom, eu sou professora aposentada da USCS, a minha área de atuação é linguística aplicada, mas desde 2003 trabalhei com a professora Priscila Perazzo, que liderava o grupo de pesquisa Memórias do ABC. Hoje, portanto, aposentada, eu sou pesquisadora associada do Laboratório Hipermídias e do grupo de pesquisa Memórias do ABC da USCS. E já havia trabalhado orientando alunos, quando estava na frente lá na universidade, com imigrantes, né? E dentre esse grupo de imigrantes, entrevistei o senhor Júlio Dimov, pai de uma grande amiga que está nos assistindo hoje, a Sônia Dimov, e para mim era uma amiga russa, era russa, nós sempre nos referimos ao russo, e com o tempo, desde a década de 80, fomos descobrindo que não eram russos, eram búlgaros, não é? E búlgaros da Bessarábia. Foi aí que, então, resolvi enveredar por este caminho, por essa pesquisa, para compreender melhor isso. Esta pesquisa sobre mulheres búlgaras da Bessarábia, o objetivo maior era apresentar a história de vida de 3 gerações de mulheres, né, para valorizar a fala das mulheres, afirmando a voz das mulheres, e destacar a cultura desse povo minoritário que no IBGE aparece como outros numa pesquisa feita, né? Não aparece com destaque. Então, além de valorizar a cultura dos búlgaros bessarabianos, também valorizar as mulheres e a construção dessa identidade que aos poucos está se consolidando desde 1996, quando o senhor Júlio Dimov e sua filha Sônia fundaram uma associação, a Bulgari. Depois deixo o contato. Portanto, como eu trabalho com história de vida e narrativas orais, fui buscar, com esses contatos, mulheres que participassem, que fizessem parte de 3 grupos, mulheres imigrantes, a 2ª geração e a 3ª geração. Portanto, o procedimento era o contato, as fichas, entrevistar e transcrever, e em cima das transcrições, trabalhar temas, né? Portanto, eu entrevistei 14 mulheres búlgaras e bessarabianas, sendo destas 14, 3 imigrantes, 8 já de 2ª geração, e 3 de 3ª geração, não necessariamente todas das mesmas famílias, tá? As mulheres imigrantes, na época,
estavam na faixa, na época que eu entrevistei, 2017 e 2018, tinham por volta de 93, 94 anos. Hoje estão com 98, uma delas já falecida. Portanto, quando vieram para o Brasil, eram crianças, né? Então, 2, 3 aninhos, e o que elas contam, passam pelo crivo da memória dos pais, né? Dos avós que vieram juntos nessa empreitada para o Brasil. Bom, então foram 14 mulheres entrevistadas, sendo 3 imigrantes, mas pequenas, vieram com a família, com os pais. A idade era de 52 a 94 anos, em 2017 e 2018 foi quando comecei essa pesquisa. Como que eu trabalhei, né? Depois das transcrições, das entrevistas, as entrevistas foram gravadas, né? Algumas no laboratório Hipermídias da USCS, outras entrevistadas em suas casas e uma delas por telefone, dada a impossibilidade de contato direto neste período aí, tá? O Hipermemo é vinculado ao laboratório Hipermídias da USCS e é coordenado pela professora Priscila Perazzo. Então, voltamos à Bessarabia, né? Que eu fui descobrir que a minha amiga não era russa, era descendente de búlgaros bessarabianos. Hoje a Bessarabia não existe mais, né? Ela ficava aproximadamente ao sul da Rússia e hoje é parte da Moldávia, da República Independente da Moldávia, e parte da Ucrânia, tá? A Bulgária tem uma história de muitas invasões, de muitas guerras, muitas atrocidades, e isso fez com que os búlgaros, fossem se espalhando. E desta forma é que foram parar lá na Bessarabia, né? Que hoje é parte da Ucrânia e parte da Moldávia. Tá? Bom, depois de múltiplas interferências, lá ainda houve a dominação dos romenos. E aí parece-me que havia uma espécie, segundo o depoimento de Sônia Dimov, uma espécie de faxina étnica. Queriam mesmo que os búlgaros saíssem de lá. Eles queriam apagar a cultura búlgara, né, no processo de dominação. A pobreza muito grande, o apagamento da cultura. Neste período, então, 1926, 26 por aí, 25 por aí, o governo brasileiro lança a proposta para colonizar, abrir estradas aqui no Brasil, não é? E que viessem trabalhar em fazendas de café. Foi desta forma que muitos, por volta de, segundo estatística do Júlio Kossikov, doutor Júlio Kossikov, cerca de 10 mil búlgaros bessarabianos imigraram, né? E vêm para o Brasil em 1926, pelos incentivos, entre aspas, do governo brasileiro para as fazendas de café e para abrir estradas, né? No entanto, aqui chegando, como a história de todo imigrante, né, as tristezas do processo de adaptação, os maus tratos nas fazendas, o abandono a que foram relegados, chegavam, não sabiam falar o idioma, nada, não sabiam praticamente nada dessa nova cultura. A pobreza, não é? Não sabiam, tinham que comer, como comer, né? Então, desta forma, muitos acabam abandonando essas fazendas, né, e se espalhando para Mogi das Cruzes, para São Paulo, Vila Zelina, Vila Bela, Vila Alpina e São Caetano do Sul, onde conheci essa família Dimov, né? Desses relatos, há um relato comovente que as depoentes nos narram, registrado num livro também do senhor Jorge Kossikov, chamado Castigo e Morte, na ilha Anchieta, antigamente a Ilha dos Porcos, né? Quando foram levados para lá cerca de 2 mil búlgaros bessarabianos, porque estavam revoltados, porque no Museu da Imigração estavam se sentindo relegados, largados, ouviram de patrício
que havia maus tratos nas fazendas, então a polícia intermediou e levou-os à força para essa ilha Anchieta, e lá, para grande tristeza, narraram-me que 150 pessoas acabaram morrendo, sendo delas, parece-me que 140 crianças, porque ingeriram mandioca brava, não tinham conhecimento disso, não é? Nesses depoimentos, há muitas da história de vida dela, a gente sempre lembra que passam pelo crivo da memória, pela reelaboração, pelas interferências. O que nos contam, portanto, são as suas memórias mediadas por vivências, por ouvir falar, porque o pai falou, o avô falou, então, mas são memórias, né? E há episódios muito marcantes nesses depoimentos. Por exemplo, quando chegaram, não sabiam a língua, não sabiam o que comer, o fazendeiro jogou um saco de feijão, um saco de arroz, e que se virassem. E eles só choravam, porque não sabiam o que era aquilo. E aí veio uma senhora negra que morava e preparou, mostrou como era. Então, outra não tinha onde comer. Uma das senhoras relatou que a mãe arranjou uma bacia, e nessa bacia jogava a comida, e ali todos comiam juntos naquela bacia. No entanto, há episódios marcantes, como, por exemplo, na Páscoa, o episódio a comemoração da Páscoa, como os ovos de galinha tingidos naturalmente com a cebola, casca da cebola ou com a beterraba, para ficarem coloridos, e na cerimônia familiar da Páscoa, eles se reuniam, todas as famílias se reuniam, e cada um tinha um ovo. E eu batendo para abrir o ovo e dizendo: Cristo com você, ou Cristo ressuscitou, quebrando a casca do ovo. Isso ia do mais velho até o menor, né? Numa cerimônia familiar. Uma das depoentes narra que o Natal não era da forma como nós aqui fazemos. O Natal era chamada Noite Silenciosa, como um respeito, e no dia seguinte é que se fazia a comemoração, né? Mas o que mais me destaca nessas histórias que eu ouvi, nessas histórias magníficas ouvidas, é a questão culinária, talvez pelo viés das mulheres, e como eu conhecia alguma coisa já da casa da minha amiga, que eu adorava, então elas falaram muito da questão culinária. Em todas as 3 gerações a culinária está presente. A língua vai esmaecendo, é natural que assim ocorra, não é? As crianças com mais facilidade, porque lidam com outras crianças e vão aprendendo a língua, mas as famílias não. Mas a comida típica da região, como o vareniki, que é o pastelzinho, né? Recheado com purê de batata e cebolas, que eu descobri que é de origem judaica, da Polônia, da Rússia, né? A mamaliga, que é uma polenta, com ricota fresca, manteiga e creme de leite. A cacha, uma geleia salgada, né, com pé e orelha de porco, mais o músculo de boi. A pirushki, uma massa doce, frita, e assim vai. É riquíssima a culinária com que eu tive contato nessas entrevistas. Algumas eu cheguei a provar na casa de amigos, não é? Então, a culinária permanece nas 3 gerações. A língua vai se diluindo, que seria natural que assim acontecesse, não é? Na casa de algumas falava-se búlgaro, mas fora tinha que aprender o idioma, tá? Também uma coisa sobre a língua e a comunicação, uma depoente diz que eles não sabiam como pedir comida. Então, por exemplo, queriam comer frango, galinha, então eles que cacarejavam e batiam os braços, e era cômico na época, mas para eles é trágico. Hoje é cômico, mas na época é trágico, né?
Então, o aprendizado maior da língua foi com as crianças, né? E a língua de origem vai se diluindo na convivência com outros imigrantes, na vinda para as cidades. O Brasil era uma mestiçagem, muitas influências, né? Também escutei de uma depoente dizer que eles tinham medo de falar búlgaro, porque poderiam ser deportados, né? No imaginário dos mais velhos, mas também fruto de uma política repressiva em relação ao imigrante, aos imigrantes em determinados períodos da nossa história, né? Esse grupo de búlgaros bessarabianos tem uma associação, que é a Bulgari, né, que foi fundada, construída a partir de 1996, conforme já mencionei, com o senhor Júlio Dimov, a quem presto homenagem aqui. Tem um site que é www.bulgaribrasil.org.br. A presidente atual é a Sônia Dimov, filha do senhor Júlio Dimov, e é por 2 anos a presidência. Deste projeto de pesquisa, alguns saíram artigos e saiu um livreto que foi entregue numa festejo aqui em São Caetano para o grupo, para a Sociedade Bulgari e os participantes dela, que eu organizei baseado nas entrevistas de história de vida. O livro se chama Narrar para Não Esquecer, né? História de vida de búlgaros da Bessaraba e descendentes. Foi em 2019, tá? E na revista Emblemas, da Federal do Catalão de Goiás, também saiu um artigo sobre saberes e sabores, em parceria com Priscila Peraza e Pedro Cânfora, um artigo sobre este grupo. Então, é riquíssimo toda a história de vida deste povo, aliás, de muitos imigrantes, né? Mas eu me detive neste porque fazia parte de um grupo de amigos e fui me interessando pela história, e quando descobri, na verdade, que não eram russos, eram búlgaros, mas não eram búlgaros, eram búlgaros vivendo lá na Bessarábia, que não existia mais a Bessarábia. Então, um projeto foi muito interessante, foi muito bom trabalhar. Agradeço muito ao senhor Júlio e à Sônia Dimov por terem me propiciado entrar em contato com a riqueza desta cultura. Obrigado a todos. Dúvidas depois. Obrigado, Vilma. De fato, é muito rico, né? Esse encontro de culturas. E acabei me identificando algumas coisas. Minha família é de origem croata e da minha mulher da Lituânia. Então, essa questão da culinária tem muita coisa em comum também. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Vilma? Bom, agora, então, o nosso último de hoje, o Maurílio Barreto de Araújo, né? Ele vai apresentar sobre as grandes greves do ABC e o processo de abertura política do país, 1978-82. Então, Maurílio, seja bem-vindo, com a palavra. Boa tarde a todos e todas, estão me ouvindo bem? Bom, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Bom, realmente o conteúdo é amplo e ainda gostaria de passar um filmezinho sobre a minha pesquisa. Nos 4 minutos finais eu deixei no chat, mas eu posso passar por aqui também. Bom, meu nome é Maurílio Barreto de Araújo, eu curso o mestrado na História Social na USP, numa pesquisa sobre a fundação do Partido dos Trabalhadores a partir da história oral, né? Entrevistei 24 fundadores do PT, vários aqui da região do ABC, né, ex-metalúrgicos aqui da região. Infelizmente, a pesquisa em história oral foi interrompida, mas logo mais pretendo voltar. Bom, o golpe de 64, um dos pretextos foi justamente acabar com a República dos Sindicalistas, que era chamada ao governo de João Goulart, né? E uma das principais consequências do golpe foi justamente a perseguição aos sindicatos, né, intervenções, centenas em todo o país, prisão de sindicalistas, cassação de direitos por 10 anos, e realmente esse período foi marcado por
pela intervenção, né, o governo colocou amigos e, enfim, pessoas próximas do sistema que não fariam oposição e que ficaram conhecidos ficaram conhecidos como pelegos, né? Esses interventores e pessoas que compactuavam de alguma forma com o regime. Bom, então, durante quase 15 anos, esse processo acabou desencadeando num achatamento dos salários, né, perdas salariais, e que os sindicatos serviam basicamente como um posto de serviços dos associados, refeitórios, saúde, muito pouco além disso. Muito bem, teve duas exceções, basicamente, que foram as greves de 68, de Contagem e Osasco, duramente reprimidas, e depois continuou esse sistema, né, de intervenções em que pouco se podia fazer no sentido de organizar os trabalhadores da categoria. Bom, as coisas começaram a mudar um pouco no chamado movimento do novo sindicalismo, em que algumas lideranças de alguns sindicatos por todo o país, né, entre eles Paulo Skromov, dos Coreiros de São Paulo, José Cicotti, aqui metalúrgico da cidade de Santo André. Que mais? Também teve nos bancários no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, e muitos outros, né? Petroleiros, Jacob Bittar, na Paulínia e Campinas, Wagner Benevides, de Minas Gerais, enfim, um seleto grupo de sindicalistas que conseguiram tomar dos pelegos, digamos assim, a direção de seus sindicatos e começaram a promover a mobilização dos trabalhadores para fins propriamente de crescimento da categoria salarial e tudo mais. E outro ponto que os unificava era a completa oposição ao sistema de intervenção do Estado sobre os sindicatos. Eles pregavam a mais completa liberdade sindical, direito de greve e tudo mais. Muito bem. O primeiro grande movimento, conquista desse movimento, né, do novo sindicalismo, vai aparecer em 1977. Acabei não falando do principal das lideranças do sindicalismo, claro, o presidente do Sindicato de São Bernardo, Lula. Muito bem, foi justamente durante a gestão de Lula, que começa em 1975, que vai ocorrer uma campanha salarial, né, por conta de prejuízos, né, desculpa o barulho aqui, tá, gente? Por conta de prejuízos de um índice que foi falsificado no começo dos anos 70, né, o regime falsificou índices de inflação, e o DIEESE, né, chamado pelos sindicatos metalúrgicos do Lula, vai descobrir essa falsificação, e a campanha de 77, que vai mobilizar toda a região do ABC, vai ser para reconquistar o índice, né, normal, que seria uma correção de 34,1%. Bom, no ano de 77, o Lula passou a ser conhecido, né, justamente por conta dessa campanha. Naquele momento, ela não teve o ganho econômico, né, exigido, mas serviu para mobilizar toda a categoria da região da ABC e também insuflar esses outros grupos e outras oposições sindicais por todo o país. Mas, efetivamente, o que essa campanha de 1977 vai ocasionar, né, vai ser as greves de 1978, que ainda vão começar de uma forma interna, por fábrica, né? A principal liderança aí desse movimento de 78 foi o Gilson Menezes, que depois vai se tornar prefeito por 2 mandatos da cidade de Diadema. E uma coisa interessante, os sindicatos, justamente desses que apregoavam o novo sindicalismo, a organização dos trabalhadores no seu local de trabalho, eles mantinham alguns diretores dentro da fábrica, justamente para usufruir da estabilidade e poder organizar a classe. E era assim exatamente que aconteceu com o Gilson Menezes. Ele era diretor do sindicato, mas trabalhava dentro da Scania e, com isso, permitiu que ele organizasse, liderasse, né, o movimento dentro da fábrica e que se expandiu por toda, não só pela região do ABC, né, Ford, Mercedes, mas também em outras fábricas aqui na região de São Paulo. Bom, essa greve foi vitoriosa, né? Não foi recuperado totalmente o 34,8%, e por conta disso acabou sendo organizada uma grande greve geral, né, pelo Lula, que não aceitou o índice proposto pelo governo,
e pela Fiesp. E com isso, foi na campanha salarial do ano seguinte, 1979, estourou essa grande greve em março, né? E que como ficou conhecida, né, a região da Vila Euclides, né, centenas de milhares de metalúrgicos ocupando lá a região do estádio, milhares de pessoas aprovando assembleias de greve e tal. Ocorre que, como era esperado, né, o sindicato teve a intervenção, a direção do Lula foi deposta, ele sumiu por 2 dias, né, a Vila Euclides ficou impossibilitada de ser usada pelo regime militar e as assembleias continuaram ocorrendo na região do Paço Municipal de São Bernardo. Bom, houve um acordo, né, que boa parte da categoria não aceitou esse acordo do Lula, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, suspendendo a greve geral por 60 dias, e depois, definitivamente, a greve foi suspensa, recebendo a categoria um pouco menos do que tinham pedido, que se esperava. Mas o importante desse movimento é que existia uma lei de greve, né, que não permitia, né, a greve só poderia ocorrer em um sistema muito específico, aprovado por associados, e não só a região do ABC entrou em greve, como ainda conseguiu a restituição da sua direção, do Lula e todos os restantes dos diretores, e de todos os presidentes de todos os sindicatos da região do ABC, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, assim por diante, algo que nunca tinha acontecido no sistema. Tinha acontecido durante o regime militar. Bom, isso proporcionou que, né, a categoria da região do ABC se mobilizasse ainda mais para o ano seguinte, numa greve ainda maior, né, que durou mais de 40 dias, a greve dos metalúrgicos de 1980, do ABC. No entanto, dessa vez, a direção toda foi presa, né? Lula e seus colegas dirigentes ficaram presos por cerca de 30 dias. A greve não teve os ganhos econômicos que se esperava, até menos do que da greve anterior de 79, mas, em compensação, teve um imenso ganho político, né? A ponto de esses caçados, né? O Lula e os dirigentes continuaram caçados, né? Mas se constituíram, se cresceram politicamente com solidariedade de todo o país e com grupos de sindicalistas combativos de todo o país, passaram a organizar o Partido dos Trabalhadores, né? Conseguiram a adesão de vários movimentos sociais, de vários grupos, conseguiram legalizar o partido, e várias desses dirigentes que participaram das greves vão entrar no partido e se candidatar para vários cargos, não só na região da ABC, mas também em nível estadual e nacional. Bom, o Lula, como é conhecido, foi candidato a governador em 1982 por São Paulo, recebendo em torno de 10 milhões de votos. Djalma Bon, que era o tesoureiro dos sindicatos metalúrgicos, vai ser o deputado federal mais votado, né? Nós temos 2 dirigentes que viraram deputados estaduais, né? O José Cicote e o Expedito Soares, e de todo esse movimento, talvez a conquista mais emergente, mais rápida, foi a prefeitura de Gilson Mendes, de Diadema. Como eu disse, vai ser eleito em outro mandato, e em pouco tempo, portanto, em 5 anos, nós temos uma proibição ferrenha das greves, prisões e cassações de mandatos sindicalistas, e em 5 anos, né, aquele mesmo dirigente da greve consegue se tornar prefeito de Diadema, portanto, e finalmente na Constituição de 86 nós vamos ter a liberdade sindical, de associação e de greves. Eu vou pedir agora, por gentileza, para o apoio, aí no chat, passar esse videozinho que eu postei, ou eu posso passar por aqui também. Oi? Alguém me ouve? Então, eu vou tentar passar por aqui, tá? Por favor. Isso. O sindicato, em nenhum desses momentos, mesmo em 79, nós não falávamos a palavra greve.
Não existia greve, a esquerda não está em greve. Mas nem dentro da reunião, porque tinha uns informantes. Greve. Não, isso é autopoliciar. A greve era coisa de subversivo. E outra coisa, nós não sabíamos o que era greve. Você tem que entender o seguinte, se você entender isso, porque é o seguinte, nós somos de uma geração, nós fomos uma geração que não tinha história. Quem conhecia a greve era antes de nós. O Lula sempre falava conosco, com o Cicotto, principalmente, que nós precisaríamos criar um partido, fundar um partido. Era uma oportunidade. Não ficar só na luta econômica, né? Não ia só MDB e Arena. Ia ter mais partidos. Né? Então foi aí que começou a discussão da fundação do PT. E nesse congresso de Lins, dos metalúrgicos do estado de São Paulo, o nosso sindicato, já se falava a fundação do PT, mas o nosso sindicato resolveu escrever uma tese. Chegava a ponto, ele preparava o discurso, ele era vivo, o Lula sempre foi, ele ficava captando. Ele tava, a cabeça dele era concentrada no que ele vai falar daqui a pouco. A hora que o estádio estiver cheio. O Oswaldo contou que o pessoal ia lá, ele colhia informações, né? Quero saber o que estão pensando, as rodinhas. Ele ouvia as expressões, se ele gostasse de alguma coisa, ele pegava a bique e punha na mão. Então ele conversava comigo e toda hora eu via aquele. Falando bastante. Então, eu ficava até cheio com aquilo, falava, que legal, né? Estou sendo útil. Ele não está de alegre conversando comigo, ele está trabalhando, ele está preparando. Então, nós tínhamos um forte vínculo, sim, viu? A gente ajudava de todas as formas, paralisando os ônibus que iam para São Bernardo, ajudando na coleta aí de gêneros alimentícios para ajudar a família dos companheiros grevistas, enfim, tivemos uma grande participação, viu? O bispo de Santo André, ele foi no DOPS e pediu para que nós, dirigente sindical, que se tivesse que ficar preso, que ficasse preso nós todos numa cela só, para não ser preso com os bandidos, porque naquela época bandido, que era assaltante de banco e estrangeiro, que estava preso, estrangeiro, a gente não ficasse preso junto com ele. Entendi. Era preso. E o que o senhor lembra desses 20, no seu caso, 28 dias? O que vocês faziam durante o dia? Lá a gente, o Djalma Bom cantava piada, cantava. A gente arrumava uma coisa pra fazer. A gente estava de fé. O pessoal que morava ali começou a jogar rapel picado, bater palma. Apoiando a resistência. Levantou moral de vocês. Nossa, aquilo para nós foi assim, opa, vamos embora. Vamos que tá bom. Aí quando nós chegamos nós ia direto pro Vila, passando por detrás da prefeitura para entrar na Vila. Rapaz, o que tinha de polícia tomando conta e nós foi lá, vamos quer matar. Isso era mulher, criança, tudo. Até a hora que nós entramos no Vila. Pessoal, vocês conseguiram ouvir e assistir? Sim. Ai, maravilha. Então, sim. assim eu encerro a minha apresentação. Mil desculpas pelo barulho, pela fauna aqui, criança chorando, cachorro, mas espero que tenha conseguido estar audível para vocês. Desculpa passar um pouquinho o tempo, tá bom? Estava ótimo, Maurício. Obrigado pela apresentação, muito bom. Uma memória que é local, mas também nacional, né? Uma memória importantíssima, isso é fundamental para nós, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade desse evento maravilhoso. Obrigado. A gente tem ainda um tempinho. Tem uma questão que a Cláudia colocou para o Maurício e também, se tiver outras questões por escrito ou mesmo depois que o Maurício responder, a gente pode ainda, que a gente tem 15 minutos, assim, agora no final,
para mais algumas manifestações, tá bem? Então, Maurício, você consegue ver a questão da Cláudia aí? Eu vi, é muito difícil responder, né? Bom, Cláudia, realmente essa é a experiência de ser oposição e de governar, né? Claro que o que se espera de um partido criado pelos trabalhadores e que sofreram todos os problemas do regime militar, com cassações, prisões, é que eles não sejam tão truculentos, ou muito menos que isso, né? Que recebam os trabalhadores, que administrem a situação da melhor maneira possível. Em relação a ganhos econômicos, isso é um ponto importante, né? Porque embora os servidores públicos sempre tenham uma aproximação com o PT e os dirigentes e tal, mas assim, o Estado, né, embora possa parecer um discurso um pouco neoliberal, não tem recursos abundantes, né? Então está lá desde dos primeiros programas do PT de que realmente não admitiam, não entendiam os servidores públicos como uma casta. O que, no meu modo de ver, é razoável, né? A renda per capita brasileira é R$3.000. Então, não é, no meu modo de ver, admissível, normal, você ter correções anuais chegando a passar, né, dos 10, 15, 20 mil reais, sobretudo nas altas instâncias. Agora, eu também, como servidor público, e concordo plenamente com sua exposição, é claro que a grande maioria dos salários do serviço público, a enorme maioria, sobretudo de professores, profissionais de saúde, tem um nível salarial muito da média, né? Ou muitas vezes abaixo, né? O teto do servidor em nível nacional, se é que existe, imagino que ainda exista, mas era de R$1.500, isso porque foi aprovado pelo PT, porque a maioria dos municípios não querem esse teto de R$1.500, né? Bom, mas tentando resumir, o PT e esses dirigentes, até por serem provenientes da fábrica, de condições de trabalho muito mais difíceis do que os servidores, nunca tiveram assim em vista que os servidores poderiam ter, enfim, essa condição, né, de regime próprio e tudo mais. Com o tempo, até porque muitos servidores foram aderindo ao partido, isso passou a ser mais, né? Entendiam que não se podia tirar nenhum direito, embora tivemos a reforma de 2003, né? A Dilma teve vários problemas de greves, mas eu não vejo isso como uma contradição e acho extremamente saudável que as coisas sejam profundamente separadas, né? Governo, de movimentos sociais, de sindicatos. Então, é plenamente razoável, assim que se espera, que dirigentes sindicais petistas promovam greves, promovam mobilizações. Aliás, Diadema, acho que em nenhum lugar isso foi tão presente, né? Você pode falar aí da administração do Gilson, a primeira, os problemas que teve. Isso é profundamente saudável, né? Que governo sempre esteja à direita dos movimentos sociais, dos sindicatos, né? E aí, como diz a dialética materialista, isso tem que provocar uma síntese de crescimento, de mobilização, né? Mas, enfim, eu tentei enrolar porque é realmente uma questão muito difícil. E, se for possível, eu queria uma opinião sua desse mesmo assunto, em especial aos governos do Gilson Mendes e do PT, de forma geral, em Diadema. Tá certo. Obrigado, Maurílio. Acho que agora a gente abre também, se alguém quiser fazer. Eu acho que o Sandro, né, tá levantando a mão para fazer uma questão. Oi, boa tarde, gente. Saudação aí para vocês. Eu atualmente moro aqui em Sergipe, mas eu fui criado aí na região do ABC. Fui criado entre o Parque São Rafael e o Parque das Nações.
E eu estava aqui ouvindo a fala do Maurílio, e, infelizmente, por causa de conexão na internet, eu não consegui pegar a fala completa dos outros palestrantes anteriores. Eu tenho uma questão aqui para o Maurílio e uma questão para o consórcio também. Do Maurílio, eu gostaria de saber o seguinte, Maurílio, esse material da sua pesquisa, ele é acessível para a gente fazer consulta? Como é que a gente pode consultar essas entrevistas, esse material que você trabalha na sua pesquisa? Outra questão para você também não, acho que é só essa do acesso ao material da sua pesquisa e como é que você vai publicar isso, se vai ser só uma publicação acadêmica ou se vai ter outro tipo de publicação, um documentário, alguma coisa assim, né? E para o pessoal do consórcio, eu gostaria de perguntar assim, se existe já aí no ABC, na região do ABC, né? Se existe alguma instituição de memória, algum lugar onde a gente tenha possibilidade de consultar relatos, material documental, como esse que o Maurílio está trabalhando. Eu sou pesquisador também, eu sinto muita dificuldade de encontrar informações a respeito justamente da classe trabalhadora de São Paulo, do ABC, né? Para mim é muito importante isso na minha pesquisa, porque essa região do ABC é uma região muito cosmopolita, veio gente de muitos lugares do mundo e de outros lugares do país aí. A minha família mesmo é uma família nordestina, nós somos aqui da região do Baixo São Francisco e eu vivi 50 anos aí, né? E nesses 50 anos a minha experiência de vida é uma experiência que eu gostaria de um dia poder transformar em livro, em documentário, em filme, em alguma coisa assim. Mas eu posso contar a minha história, mas eu gostaria de saber mais das outras histórias, por exemplo, a história dos búlgaros, aí que eu ouvi um pouquinho hoje. Gostaria muito de saber a história dos armênios, dos lituanos, de todo o pessoal que veio do sul, do Paraná, né? O pessoal de Minas Gerais, que foi para a região do ABC. Quem é esse operariado do ABC? Qual é a história? Qual é a memória que a gente tem e como é que a gente pode acessar esses documentos de história, esses documentos de memória? Então, a minha pergunta para o consórcio é essa, e para o Maurílio já passei aí. Obrigado, gente. Obrigado. Maurílio? Oi. Obrigado pelas observações, Sandro. Bom, essa minha pesquisa, ela tá, não digo que esteja iniciando, porque eu entrei no programa em 2019, mas por conta da pandemia, das prorrogações, da dificuldade de acesso com biblioteca e tudo mais, então eu diria que ela está no meio, né? E ainda leva um tempo até que eu tenha o texto pronto, apresente a defesa e tudo mais. Na USP, pelo menos, acho que nas últimas décadas aí, todos os trabalhos de pós-graduação, teses de doutorado e dissertações de mestrado são divulgadas ao público, né, pela internet. Tem o banco de dados que vai disponibilizar todos os trabalhos aprovados na instituição. Enquanto a virar propriamente um livro, é possível, né? Que eu ainda preciso projetar muita coisa até chegar lá. Mas, eventualmente, eu posso oferecer meu trabalho para, uma vez concluído e tudo acertado, para a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, eles se interessam por esse tipo de material. Pode ser, tá, assim, no meu espectro, publicar, mas de qualquer forma, como você mesmo perguntou, todas as minhas entrevistas estão no link que eu já deixei aí no chat, né? Se eventualmente for possível colocar, quando essas comunicações forem para o site do consórcio, se eventualmente puder colocar lá disponível, vai ser interessante também.
ok? Eu acho que respondi tudo, qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, Maurílio. Sandro, na verdade, aqui na região do ABC, nós temos várias instituições, né, de preservação da memória, desde o Museu de Santo André, Centro de Memória de Diadema, o Centro de Memória de São Bernardo do Campo, a Fundação para a Memória de São Caetano do Sul, o Museu Barão de Mauá, o Museu de Ribeirão Pires, né? Temos também nas universidades, tanto na USC quanto na Universidade Federal, tem o CEDOC também, que está no consórcio, né? E nos próprios sindicatos, tanto o sindicato daqui de Santo André quanto de São Bernardo também tem sendo documentação, onde você vai achar muitas informações, né? Muitos documentos que possam ajudar nas suas pesquisas, tá? E qualquer coisa também, o consórcio, você pode entrar em contato com o consórcio pode te ajudar a intermediar alguma coisa, tá bem? Obrigado, Jorge. A Cláudia. Tá. Bom, é só para responder para o Maurílio, né? Então, primeiro, Maurílio, obrigada, né, das suas considerações em relação à pergunta que eu fiz. Que aí você me fez uma outra pergunta, né? Como que eu tinha avaliado as gestões aí, né, do Gilson Menezes posteriores. Eu entrei em Diadema em 91, então eu não peguei a época do Gilson. Quando eu entrei, era na época o Zé Augusto, né, o prefeito. Então, assim, mas os meus colegas falavam muito bem da primeira gestão do Gilson, e realmente foi um marco na cidade, tanto em termos de administração, de política pública, quanto em relação ao relacionamento com o funcionalismo público em si. Eu acho que, quando eu entrei, né, na época era o Zé Augusto, que tinha ele tinha um posicionamento muito ditatorial, né, isso me chocou um pouco. A gente ganhava, na época, muito bem, mas a relação era muito ruim, né, assim... e aí, na primeira gestão, eu não queria meio que ficar personalizando pelo prefeito, né? Mas é só para eu pensar em termos de época. Aí veio a primeira gestão do Felipe, que foi muito democrática, e aí, quando ele voltou na segunda gestão, aí foi totalmente ditatorial. E eu entendo quando você fala que tem essa questão econômica, porque assim, a prefeitura tem que se sustentar. Então, é claro que acho que são postos diferentes, né? Uma coisa é enquanto você está como sindicato, e outra coisa, quando você assume um cargo de gestão municipal, você tem que equilibrar as contas, né? Mas eu digo assim, em relação à questão do posicionamento, da relação de diálogo. Eu lembro que na primeira gestão do Felipe, por exemplo, teve uma colega que ela foi foi agredida por uma funcionária e tal, e alguns funcionários se reuniram para conversar com o secretário de saúde, que a gente queria ver se poderia ter algum vigia, alguma coisa lá. Os funcionários que foram tentar falar com o secretário, eles foram penalizados com um processo administrativo, e eu fui uma delas. Então, o que eu falo assim, não é nem em relação à questão só financeira, né? Eu acho que é a relação de diálogo com o funcionário público. Então, depende muito várias gestões, petistas, eu vi isso e que me chocou. Tanto que alguns colegas falavam assim, olha, a gente aprendeu com vocês a se organizar, né? Mas eu entendo que é um conflito, né? Uma coisa é você estar no papel, daqui a pouco você assume um papel totalmente do outro lado, então eu acho que não é uma tarefa fácil mesmo, né? Acho que não estou aqui para jogar pedra. Mas é uma coisa que a gente vivenciou isso, o quanto algumas gestões petistas foram extremamente autoritárias, né? E não só na questão de financeira, era de retirada de direitos, de penalizar e de terceirizar. Eu lembro que, assim, em 2001, quando houve a terceirização, eu acho que se usou muito o discurso, né, da lei de responsabilidade fiscal e tal, mas já havia, de verdade, uma intenção em terceirizar mesmo. Mas eu acho que isso é um conflito que, assim, quem está na gestão, não sei se isso é inerente ao cargo, não é fácil, e eu não queria estar nessa posição, né? Mas é complicado, eu acho que isso a gente sempre via as pessoas questionarem, olha, há tempos atrás você estava do outro lado, agora você está no outro lado, falando uma posição contrária, né? Então, mas eu acho que é difícil mesmo, mas obrigada, Maurício.
vou complementar só uma coisinha rápida, viu, Cláudia? Bom, o PT é um partido gigante, né? Mais de 2 milhões de filiados. Na época do Lula, isso, né, cresceu, tende a crescer mais. E o que acontece nesses partidos de massa, né, não é um fenômeno só daqui, mas de onde existiu essa experiência de partidos de massa esquerda, é que muita gente entra sem necessariamente ter essa identificação, né? Então tem essa questão do conflito, acho que é um caso típico do Gilson Menezes, que foi do chão da fábrica, organizou greve, depois teve que, enfim, de alguma maneira intermediar com grefistas e tal, mas você tem o caso do prefeito que você citou, José Augusto da Silva Ramos, né? Que era do PT, mas era casual, né? Ele, inclusive, hoje, se eu não me engano, está no PSDB, então tem esse problema também de paraquedistas e que muitas vezes o PT repreende, né? Se realmente for uma coisa muito aviltante, como essa que você falou, o PT costuma repreender e às vezes até expulsar do partido. Só isso que eu queria acrescentar. Obrigado, viu, Cláudio, e todo mundo. Bom, gente, a gente agradece, foi assim muito bom. A gente estava um pouco preocupado, essa primeira sessão que nós fizemos, as comunicações, verão outras, né? A gente estava preocupado porque a gente não conseguia compor, né, assuntos muito próximos, né? Por conta de que são vários os assuntos, vários os temas, e aí a gente ficou um pouco preocupado com isso, mas é importante, né, que a gente viu assim várias dimensões, várias faces da nossa memória, das memórias aqui do ABC, né, as várias memórias aqui do ABC, né, que em algum momento se encontram. Então, agradecemos muito, né, a vocês, né, a Cláudia, o Vanderlei, a Vilma, o Maurílio, né, muito pela disponibilidade, por ter vindo aqui apresentar, né. Convidamos tantos apresentadores, como quem, né, aqui participou, assistindo, ouvindo, para participar das outras sessões. A próxima vai ser agora na sexta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã. Depois nós vamos ter, até o dia 12 de novembro, nós vamos ter as apresentações desses trabalhos. E todos, então, vocês são convidados a participar, bem como quando a gente começar a fazer nossas reuniões para elaborarmos o congresso lá, o desfecho, vamos dizer assim, né, o congresso para o ano que vem, também vocês estão convidados a participar, a nos ajudar na construção desse congresso. O congresso do ABC é isso, é um congresso construído a muitas mãos, né? Então, muito obrigado mesmo, né? Estamos encerrando agora. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube do consórcio, né? E estejam com a gente, então, na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Tá bem? Muito obrigado a todos, né? Em especial a Cláudia, a Vilma, o Vanderlei e o Maurílio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Só e-book, site da transação, pouca impressão de ver somente para descendentes. Ok, obrigado, Vilma. Ok. Depois você deixa seu contato, Vilma. A gente poderia conversar. Acho que a Vilma saiu, não? Não, ela ainda está aí. Você tem o contato da Vilma, Jorge? Se ela sair. Ela está sem... acho que ela até deixou, mas a gente passa. Ela está dessonorizada. Tá aí, ó, Vilma. Ah, Vilma filmou, ó. Pronto. Eu deixei o Bulgari e a associação. Nós fizemos um e-book e a impressão foi restrita por falta de verba, para variar, né? Então, nós fizemos só no dia do imigrante búlgaro, bessarabiano, entregamos um para cada dos mais velhos descendentes e fizemos o e-book que está no site da associação. Eu coloquei o site da associação aí. Tá bom? Aquela história daqueles meninos que comeram, ou meninas, crianças, né, comeram a mandioca brava, que seria dar uma história e tanto, hein? Dá uma história e tanto, hein, gente? Bom, tá bom, é isso. Qualquer coisa, pelo Jorge, a gente conversa depois. Muito obrigada, Jorge. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Cláudia. Tchau, gente. Tchau. 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 O Sandro até é meu colega de USP também.
Tá certo. Ele me mandou um WhatsApp que aí eu falei, eu tô numa live aqui no congresso e tal, ele acabou entrando. Que bom, que bom. Tá bom. Então tá. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.